Sabe, quando a gente pensa em grandes revoluções sociais, a nossa mente quase sempre projeta aquela imagem de um confronto direto, né? Ah, com certeza. A gente logo imagina aquele cenário bem barulhento, com protestos massivos nas ruas, leis sendo reescritas sob pressão. Exatamente, uma ruptura assim bem violenta com o passado. É tipo tentar mover uma daquelas pedras gigantescas numa pedreira empurrando com as próprias mãos, sabe? Usando toda a força bruta do corpo contra um obstáculo que não sai do lugar. Esse é o mecanismo clássico que a história nos ensina a procurar. Mas olha, de vez em quando alguém encontra uma espécie de, sei lá, alavanca invisível. Uma mudança sutil. Isso. Uma pequena alteração numa ideia muito abstrata e, de repente, sem nenhum confronto físico ou guerra declarada, aquela pedra colossal começa a rolar montanha abaixo sozinha. E rola com uma força impressionante, né? Nossa, sim. E a pilha maravilhosa de fontes que a nossa audiência nos enviou para a análise de hoje trata exatamente de uma dessas alavancas. É um material riquíssimo. Sim, nós vamos investigar os registros da literatura budista primitiva da Índia, ali no século VI a.C. Quem nos escuta mandou textos do Vinaya Pitaka. Que são aquelas regras da disciplina monástica, né? Exato. Tem também coisas do Sutta Pitaka, que compila os discursos e debates, e do Therigatha, que, gente, é uma coleção lindíssima de poemas escritos pelas monjas anciãs. É uma literatura que muita gente desconhece, mas que tem um impacto brutal. Com certeza. E a nossa missão com esse mergulho de hoje é entender como uma profunda mudança filosófica operou como um atalho invisível para a libertação social e intelectual das mulheres daquela época. Mas para entender a magnitude do que esses textos revelam, a gente precisa primeiro limpar o terreno, sabe? Precisamos olhar para a realidade nua e crua daquele período. Ah, isso é fundamental. Porque tem muito mito, né? Demais. Quando analisamos as condições pré-budistas, é comum a gente encontrar uma visão bem distorcida de que as mulheres viviam em masmorras de submissão total, trancadas. O que não era bem verdade. Não era. Naquela região específica e naquela época, as mulheres possuíam até uma considerável liberdade de movimento. Elas não viviam sob aquele sistema de isolamento absoluto. Aquele chamado purda, né? Que o pessoal fala. Isso, o purda. Esse isolamento extremo só se popularizou muito depois. Naquela época, elas circulavam pelos mercados, interagiam com viajantes, participavam da economia ali de casa. Então a prisão delas não era ter grades na janela. De jeito nenhum. A grande prisão era outra. As opções de vida delas, o valor intrínseco de quem elas eram, o destino delas, tudo isso era estritamente ditado pelas fundações da religião bramânica, que dominava a sociedade indiana. Certo. Então vamos desvendar isso. Se a prisão não era ter que ficar trancada num quarto o dia inteiro, qual era exatamente a regra do jogo para as mulheres antes de toda essa revolução filosófica dar as caras? Olha, o que é fascinante aqui, lendo as anotações sobre os costumes bramânicos da época, é que o propósito existencial inegociável de uma mulher casada era gerar um filho homem. Um filho biológico do sexo masculino. Exclusivamente. E isso transcendia completamente aquela ideia de, ter um herdeiro para cuidar da fazenda ou manter um negócio familiar funcionando. Era muito maior que isso. Não era só uma questão prática de herança, então. Não, a necessidade de um filho homem era cósmica. Naquela cosmologia, a paz dos ancestrais dependia de rituais muito específicos. Aqueles rituais de alimentação dos espíritos. Isso. As oferendas de pinda, que são os bolinhos de arroz consagrados, acreditava-se que apenas a mão de um filho homem possuía a pureza ritualística exigida para oferecer esse alimento ao espírito do pai e do avô lá no pós-morte. Caramba! É como se as mulheres estivessem presas a um contrato cósmico absurdo, onde o único valor prático delas fosse, produzir o indivíduo responsável por pagar as contas espirituais da família no além. Uma analogia perfeita, é exatamente isso. Elas tinham que fabricar o sacerdote da família. E a quebra desse contrato trazia um terror real. O que acontecia se não tivesse o filho homem? Se a linhagem masculina fosse interrompida, o panteão inteiro de ancestrais daquela família ficaria desamparado no mundo espiritual. Nossa! Eles corriam o risco de se transformarem em fantasmas famintos.
E aí, esses fantasmas iam vagar e assombrar a família viva por pura vingança. Gente do céu, imagina o nível de ansiedade. A pressão sobre uma mulher recém-casada devia ser algo assim asfixiante. Era devastador. As fontes nos mostram que se a mulher fosse infértil, ou pior, se desse à luz apenas a meninas, ela era considerada uma falha espiritual completa. A culpa caía toda sobre ela, lógico. Totalmente. A família do marido tinha o amparo religioso para simplesmente substituí-la por uma segunda esposa ou bani-la de volta para a casa dos pais. O que, na época, era ruína social completa para uma mulher, né? O peso psicológico de carregar responsabilidade pelo paraíso ou inferno de gerações nas costas deve ter sido esmagador. E sem ter o menor controle sobre a biologia dela. Pois é. Mas é aí que as fontes dessa nossa investigação de hoje mostram a tal pedra gigante começando a se mover. Onde o budismo entra com a alavanca para desarmar esse cenário? A alavanca atende pelo nome de karma, ou karma, como a gente conhece mais. Karma, que já era uma ideia que rolava por ali, não era? Sim, o conceito de karma já circulava em algumas correntes de pensamento, mas o movimento fundado pelo Buda pegou essa ideia, poliu e a colocou como a engrenagem central da existência humana. Eles mudaram o foco da coisa. Exatamente. Eles redefiniram o karma. Não era mais sobre a execução perfeita de rituais externos com bolinhos de arroz. O karma virou intenção moral puramente individual. Ah, entendi. Então a intenção por trás da ação é o que conta. Isso. Isso significa que a roda do samsara, aquele ciclo exaustivo de nascimento, velhice, sofrimento e morte, ela só gira baseada nas suas próprias ações éticas. A regra virou essa. Cada indivíduo herda estritamente o karma que ele mesmo cria. Pera, só para eu ter clareza aqui. Se o karma virou um sistema de contabilidade totalmente individual, baseado na minha própria intenção moral, isso significa que os rituais de alimentação de fantasmas, aqueles feitos pelos filhos homens, perderam totalmente o sentido. O valor foi a zero. O sistema de crenças descartou isso. Foi a zero da noite para o dia na mente de quem adotava essa nova filosofia. A lógica budista argumentava que a salvação não pode ser terceirizada. Claro. Faz todo sentido lógico. Não importa quantas toneladas de arroz no seu filho ofereça a um altar, se você viveu uma vida de crueldade ou ignorância, o seu destino no pós-morte já está selado pelas suas próprias ações em vida. A salvação foi severamente individualizada. Nossa, o contrato cósmico do filho homem foi pulverizado. Porque, pensa bem, se eu não preciso mais de um herdeiro masculino para me salvar de virar um fantasma faminto, aquela pressão asfixiante sobre a mulher para gerar um menino simplesmente evapora. Exauriu-se por completo, caiu por terra. E a literatura registra as ramificações sociais disso de uma forma, assim, brilhante. Tem um relato que eu adoro, que foca numa mulher chamada Puna. Ah, a Puna. Eu li essa parte nas fontes. Ela era uma ex-escrava, não era? Isso. Uma ex-escrava que conseguiu entrar para a ordem monástica. E as fontes registram um diálogo maravilhoso onde a Puna confronta de frente as superstições, rituais da época. Aquele debate com o sacerdote no rio? Esse mesmo. Ela encontra um sacerdote bramânico que acreditava fielmente que podia lavar a seus pecados morais tomando banhos gelados diários num rio sagrado. E o rio devia ser congelante. E a argumentação dela é de uma clareza cortante, não é? É genial. Ela vira para o sacerdote e diz que se a água de um rio realmente tivesse esse poder mecânico de lavar as más ações e garantir o seu para alguém, então os peixes... Todos os peixes, os crocodilos, as tartarugas e cobras d'água iam todos direto para o paraíso. Eu amo essa passagem. É muito boa. É uma ironia tão fina, tão lógica. Ela tá basicamente dizendo, tipo, a água lava a terra do seu corpo, meu caro, não o ódio da sua mente. E essa nova lógica moral inverteu as expectativas até no topo da pirâmide social da época. Sabe o rei Passenadi? O rei de Kosala? Esse mesmo, um homem poderosíssimo. Os discursos registram o exato momento em que ele recebe a notícia de que a esposa não tinha dado à luz ao tão esperado herdeiro homem. Ela teve uma filha. E ele fica devastado, claro, pela mentalidade da época. Sim, ele entra em desespero
e o Buda estava presente na ocasião. E o que é interessante é que ele intervém não com aquele consolo vazio, sabe? Ele desafia toda a estrutura de valor do rei. Ele joga a lógica do karma. Ele argumenta com o rei que, sob a luz do karma e da capacidade de sabedoria individual, uma filha mulher poderia crescer, se desenvolver e se tornar muito superior a um filho homem. Virando a chave totalmente da mentalidade da realeza. E, incrivelmente, a gente tem a prova viva dessa mudança de postura da realeza nos próprios textos. A esposa do Pasenadi, a rainha Malika, ela protagoniza uma cena que, sério, é digna de filme. A cena do sacrifício é fantástica. Sim, o rei tinha sido aterrorizado por um pesadelo, e os velhos sacerdotes disseram a ele que, olha, para afastar o mau presságio e salvar a sua vida, você precisa organizar um sacrifício massivo de centenas de animais. A velha solução dos rituais sangrentos. E aí a rainha Malika descobre e simplesmente manda interromper tudo. Ela confronta o próprio rei e os sacerdotes usando a lógica budista pura. O texto narra que ela o questiona abertamente sobre a insanidade dessa premissa, né? Ela pergunta onde ele já viu em qualquer lógica da natureza que o sofrimento e a matança de um ser vivo poderiam magicamente proteger a vida de outro. Não tem cabimento. Pelo contrário. Segundo a nova lei do karma, encomendar o assassinato em massa daquelas criaturas era exatamente o que iria criar um karma sombrio o suficiente para destruí-lo no futuro. Usando apenas debate ético, sem levantar uma espada. Exato. Só com a força do argumento. Só que aí eu preciso entrar com um contraponto, porque a gente tem que manter os pés no chão. Lendo tudo isso, a rainha parando os sacrifícios, o Buda dizendo que meninas são ótimas, crocodilos indo para o céu. Parece uma maravilha. Parece que a sociedade indiana acordou num belo dia de terça-feira e disse: pronto, gente, resolvemos o patriarcado, bem-vindas à utopia. Mas a gente sabe que crenças tão enraizadas não morrem assim tão rápido. Ah, nem de longe. Como era a vida dessas mulheres de portas fechadas ali no cotidiano árido e não filosófico da coisa? Você toca num ponto vital agora. Porque a doutrina pode ser perfeita no papel, mas a aplicação humana, a realidade, é sempre caótica. O ambiente doméstico continuou sendo um campo minado brutal. A mudança demorou a chegar nas casas. Sim. Os textos do Therigatha, que foram escritos por essas mulheres, não tentam enfeitar a realidade em momento nenhum. A poligamia, por exemplo, não foi abolida da cultura indiana assim. Que gerava um terror psicológico gigantesco. Imenso. O terror de lidar com o que os textos chamam de co-esposas era devastador. Há o registro histórico de Isidasi. Eu fiquei chocada com a história dela. As crônicas detalham que ela foi casada não uma, mas 4 vezes sucessivas. E os casamentos fracassavam um após o outro. Ela era constantemente rejeitada e devolvida à família. Imagina a vergonha pública disso. E ela sofreu tanto que buscou entender, usando o conceito de karma, o porquê de estar passando por aquilo, né? Sim, ela concluiu que estava colhendo os frutos de um comportamento adúltero severo de 7 encarnações atrás. Ela internalizou a culpa pelo fracasso através do karma. E o detalhe que mais me chama a atenção na história da Isidasi é que o último marido dela já tinha uma esposa. E essa esposa era completamente apaixonada por ele. Tentar sobreviver nesse ecossistema, dividindo teto, dividindo atenção e recursos com uma rival declarada, nossa, deve ter criado um ambiente de pura hostilidade. E os lamentos de outra figura central da nossa fonte, a monja Kisa Gotami, detalham exatamente esse inferno doméstico. Os poemas dela são pesados. Chegam a ser angustiantes. Ela descreve o destino de grande parte das mulheres da época. Ela narra aquele desespero constante, as intrigas violentas entre as paredes de casa e até a agonia física de dar à luz em condições precárias, em lares onde você era odiada pelas outras esposas. Era uma vida de constante incerteza, de pisar em ovos o tempo todo. Exato. E o mais irônico de tudo isso é que o próprio movimento de renúncia espiritual do budismo acabou criando uma nova camada de incerteza para a instituição familiar das mulheres. Pera, como assim? Como um movimento pacífico gerou uma ameaça para a família? Pensa bem, com a fundação de uma ordem institucionalizada de monges, o jovem marido ganhou uma saída glorificada da vida material. A história de uma mulher chamada Kappa
exemplifica isso de forma dolorosa. Ah, a capa. Ela era considerada o pacote completo da época, não era? O pacote completo. As tradições locais estipulavam que uma mulher só segurava o controle sobre a lealdade do marido se possuísse os 5 poderes: Quais eram mesmo? extrema beleza física, Beleza, riqueza pessoal, uma família forte para apoiá-la, conduta impecável e a capacidade de dar a ele um filho. Capa era filha de um caçador, mas ela acumulou todos esses requisitos. Tinha o filho, o dinheiro, a beleza, e mesmo assim não adiantou de nada, não é? Nada. O marido dela, o Upaka, sentiu um chamado espiritual incontrolável ao se deparar com a figura do Buda. E aí a beleza de Kapá, a riqueza, até mesmo o choro do filho pequeno nos braços, nada disso foi suficiente para segurá-lo. Ele virou as costas para tudo isso. Simplesmente virou as costas, renunciou a todo o conforto material e partiu para a floresta para se tornar um monge mendicante. O pilar da casa desmoronou em nome da iluminação dele. Nossa, Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante para nossa análise. Se a gente pensar do ponto de vista de uma sociedade estritamente patriarcal, os homens sempre tiveram rotas de fuga. Mas se um movimento espiritual estabelece que é louvável abandonar o lar para buscar iluminação, a lógica exige reciprocidade, né? a lógica dita que as mulheres eventualmente iam reivindicar esse mesmíssimo direito de cruzar a porta e ir embora. E elas reivindicaram. O estabelecimento da Ordem das Monjas, o Bhikkhuni Sangha, mudou as regras da sociedade indiana para sempre. Foi um marco. Não se tratava apenas de um retiro contemplativo para meditar. Na prática, foi a criação da primeira instituição que oferecia um modo de vida viável e respeitado, fora das amarras do casamento, fora da tutela masculina. Era uma rota legalizada de fuga para as mulheres. Os poemas do Therigatha deixam isso cristalino. Eu li os versos da Monja Multa e, sério, eu ri alto de tanta humanidade contida neles. A multa é fantástica. Sim, a Multa não compõe aqueles versos transcendentais sobre luzes, energias cósmicas e tal. Ela escreve um poema de libertação pura e crua, celebrando estar livre do que ela chama de 3 coisas tortas. E quais são as coisas tortas? O pilão, o moedor manual de grãos e o marido torto dela, hein? É maravilhoso. É o grito de independência de uma pessoa que não aguentava mais o trabalho doméstico que moía os ossos dela e um casamento miserável. Exato. Ela queria paz. E se conectarmos isso ao panorama geral da época, o que é fascinante aqui é que a magnitude dessa fuga é sem precedentes. A ordem monástica representava a única profissão real e respeitável acessível a uma mulher. Verdade, não tinha outra opção de carreira, digamos assim. Nenhuma. E o mais radical, era um espaço que operava sob um sistema meritocrático, baseado puramente no avanço espiritual. Apagava o passado, apagava a classe social de quem entrasse. A nossa fonte separou a história da Ambapali, por exemplo. A cortesã. Sim, uma cortesã de extrema beleza e muita riqueza que convivia com príncipes. Uma vida de luxo, mas muito objetificada. Ela doou todas as posses dela, ingressou na ordem das monjas e alcançou o nível de arahante. Que é o estágio máximo, né? O estágio máximo. Alguém que cortou absolutamente todos os laços com a ignorância e se libertou do ciclo de renascimentos. Gente, passar de uma cortesã objetificada pelos nobres para uma santa venerada cuja poesia está documentada em escrituras sagradas para a posteridade, isso reescreve qualquer regra social. É uma ascensão inimaginável. Mas as nossas fontes não param nessa ideia de fuga das panelas ou de purificação de vida. Elas sobem um degrau muito mais íngreme, sabe? Nós subimos para o cume do intelecto agora. O que a gente vê nesse período não é só um refúgio seguro para mulheres oprimidas. Vemos o surgimento de verdadeiras gigantes intelectuais. Mulheres que pensavam a religião. Elas não estavam apenas lá sentadas recitando dogmas antigos. Elas estavam debatendo e moldando ativamente a espinha dorsal da religião. E a jornada da Bada Kundalekesen ilustra bem isso. A debatedora itinerante. Ela mesma. Antes de adotar a visão budista, a Bada tinha ingressado na ordem jainista.
O jainismo da época exigia um nível extremo de austeridade física e focava na libertação através de práticas bem duras e de uma lógica muito rígida. E ela era afiada, né? Extremamente. Ela se tornou tão culta e tão agressiva no debate filosófico que ela abandonou os monastérios jainistas e passou a viajar por toda a Índia como uma debatedora profissional itinerante. Eu fiquei maravilhada com o método de publicidade dela. As fontes dizem que ela não mandava, sei lá, um pergaminho formal desafiando os sábios locais. Sabe o que ela fazia? Ela provocava publicamente. Sim, ela chegava na praça principal de uma nova cidade, fazia um monte de areia bem no meio e fincava um galho de macieira de elefante no topo. Gente, era uma provocação escandalosa na época. Era como jogar uma luva no rosto da cidade inteira. Total. Ela dizia para todo mundo que se houvesse algum homem naquela região que se achasse erudito o suficiente para enfrentá-la num debate público, ele deveria ir lá e pisar no galho dela. Uma demonstração de autoconfiança de dar inveja a qualquer acadêmico hoje em dia. E o detalhe é que ela permaneceu invicta por muito, muito tempo. Ninguém ganhava dela. Ninguém. Até o dia em que o desafio dela na areia foi aceito por Sariputta, que era simplesmente o principal discípulo intelectual do próprio Buda. O debate entre eles reuniu uma multidão imensa e foi um embate real de mentes brilhantes. Imagina a cena. Devia ser tenso. Muito. A Bada bombardeou o Sariputta com as perguntas mais capciosas e complexas que existiam na filosofia indiana antiga. E ele, com toda a calma, desconstruiu todas elas com serenidade. E aí chegou o momento da virada. Ele fez uma única pergunta para ela. Qual foi? Ele perguntou: o que é isso? E isso quebrou o sistema dela completamente, né? Mas espera, porque uma pergunta que parece tão simples, de apenas algumas palavras, deixou uma gigante intelectual sem resposta? Porque era uma armadilha conceitual profunda, disfarçada de simplicidade. A resposta correta dentro da visão budista seria algo como: todos os seres subsistem através de nutrientes ou de condições. Mas a Bada tentou buscar a resposta no sistema dela. Que era focado no absoluto. Isso. Ao tentar responder o que era o em um sentido definitivo, ela teria que recorrer a ideias absolutas de alma eterna ou de uma essência imutável. E isso, fatalmente, aprenderia nas malhas da sua antiga filosofia dualista que o Sariputta já tinha mostrado que era falha. Deu tela azul nela. Deu tela azul. Ela percebeu na frente de toda aquela multidão que a estrutura de compreensão do Sariputta enxergava a realidade de uma forma mecânica e condicionada que ela simplesmente nunca tinha contemplado. E o que eu acho lindo é que ao invés de se enraivecer pela derrota pública, a curiosidade intelectual dela falou mais alto. Ela pediu na hora para aprender aquela nova forma de pensar. Uma humildade intelectual rara. E o próprio Buda, reconhecendo a genialidade da mente dela, a aceitou na ordem pessoalmente. E olha, essa genialidade toda não era apenas para entender as regras do jogo, mas para definir os limites dessas regras. A gente tem a figura da Dama Dina, que nos leva para o auge da sofisticação mental nessa época. E essa história é fascinante. A história dela e do Visakha. Sim, ela era casada com esse comerciante incrivelmente rico de Rajagaha, o Visakha. Um dia, o marido volta de um retiro espiritual todo transformado e a Dama Dina olha para a vida luxuosa que eles tinham e percebe que aquilo perdeu o sentido. E ela pede a ele para se juntar à Ordem das Monjas. E o marido, sendo muito devoto, não se opôs. Não só concordou, como... Gente, olha o nível. Em vez de mandar lá a pé, que era o normal para quem renunciava ao mundo, ele a envia para o monastério sendo carregada em um palanquim de ouro massivo. Uma renúncia com estilo. Exato. O tempo passa, ela atinge a iluminação longe da cidade. E quando ela retorna, o ex-marido decide testar o que ela realmente tinha aprendido nesse tempo todo. O Visakha prepara uma sabatina de altíssimo nível. Ele começa a lançar sobre ela questões fundamentais sobre a psicologia budista profunda, sobre a natureza dos apegos, os meandros do caminho para o Nirvana, e a Dama Dina não apenas responde de volta. Ela dá uma aula. Ela disseca as perguntas com uma precisão cirúrgica, chegando a corrigir as premissas erradas do ex-marido nas perguntas dele.
O diálogo atinge o clímax quando Visakha tenta empurrar a mente dela além do limite da experiência possível. Ele faz aquela pergunta ardilosa. Ele pergunta a ela, e qual é a contraparte do Nirvana? O que existe além ou o que fundamenta o Nirvana? E é aí que ela brilha, porque em vez de inventar uma resposta poética e complexa, ela basicamente aponta um erro de categoria na cabeça dele. É como se ele estivesse perguntando para ela, o que fica ao sul do Polo Sul? Exatamente. A pergunta em si não faz o menor sentido geográfico ou lógico. A linguagem quebra aí. Perfeito. O Nirvana, por definição na filosofia deles, é o incondicionado. É a extinção completa de todas as causas e do sofrimento cíclico. Ao perguntar o que vem depois ou o que é equivalente a ele, o Visakha estava tentando usar as ferramentas do mundo condicionado. A nossa linguagem normal. Isso, a linguagem presa em causa e efeito. Ele queria usar isso para descrever o inefável. E a Dhammadina para ele na hora e diz que ele está indo longe demais, que ele está tentando agarrar o infinito com as mãos da linguagem comum. O que é uma visão filosófica muito avançada. E isso levanta uma questão importantíssima sobre a autoridade real dessas mulheres. Quando o Visakha, atônito com a profundidade da ex-esposa, foi relatado o debate nos mínimos detalhes para o Buda, o que o grande líder do movimento fez? Ele poderia ter ficado com crédito ou corrigido ela para manter a hierarquia, né? Exato. Mas ele não patronizou a Dhammadina de forma alguma. O Buda endossou absolutamente tudo que ela disse, afirmando para o Visakha e para a congregação inteira que ele mesmo não teria mudado uma única palavra nas respostas dela. Nossa! E, ao fazer isso, ocorreu o fenômeno do Buddhavacana, que significa literalmente a palavra do Buda. As explicações teológicas de uma mulher, da Dhammadina, foram elevadas ao status máximo de escritura canônica. Elas passaram a valer tanto quanto se tivessem saído da boca do próprio fundador. Uma mulher instruindo um homem que se torna a base do conhecimento que monges memorizariam e recitariam pelos séculos seguintes. É espetacular. E então, o que tudo isso significa para nós, analisando esse material aqui milênios depois? É a grande questão. Significa que a visão de que essas mulheres antigas foram meras receptores passivas de um resgate masculino, sabe, de que elas foram só salvas pelos monges, é historicamente furada. A relação delas com essa nova compreensão de mundo não era de submissão religiosa, era de parceria intelectual total. E você vê muito isso na história do casal Nakula Mata e Nakula Pita. Ah, sim. As fontes falam que eles viviam um casamento de tal harmonia e equanimidade intelectual que o Buda tratava ambos com reverência igualitária. Os textos dizem que o vínculo e a sabedoria entre a esposa e o marido eram tão profundos que a tradição afirmava que eles tinham sido pais do próprio Buda em 500 vidas passadas. Uma honra gigantesca dentro daquela cosmologia. A mulher ali era vista como uma rocha de conhecimento no mesmo nível exato do seu parceiro, não estava um passo atrás. E olha, se tentarmos cristalizar toda a riqueza dos materiais que exploramos hoje, o que a gente observa, na verdade, é uma cascata de liberação. Uma cascata impulsionada pela mudança de uma única ideia de base. A alavanca invisível. Isso. Quando o peso de salvar os ancestrais através daqueles sacrifícios rituais foi substituído pelo peso do próprio karma individual, o valor existencial da mulher se desvinculou da obrigação do útero e da geração de filhos homens. Deixaram de ser fábricas de sacerdotes. Exato. E quando o ambiente institucional permitiu a criação de uma ordem feminina, essas mesmas mulheres encontraram uma estrutura respeitada para escapar de séculos de um trabalho braçal, esmagador e de uma poligamia muito tóxica nas casas. E, finalmente, uma vez equipadas com tempo livre e ferramentas filosóficas, elas não se calaram na floresta. Elas debateram nas praças, lecionaram os fundamentos da psicologia da época para os homens e ajudaram a cimentar o pensamento que sobrevive até os dias de hoje. Voltando à nossa imagem do comecinho da análise, a pedra colossal não foi movida porque um exército foi lá e empurrou com as mãos. Ela foi movida porque o chão debaixo dela foi levemente inclinado. Essa mudança de paradigma do karma, essa alavanca invisível, transformou completamente o que era concebível para a vida de uma mulher naquele momento da história. Uma revolução nas sombras da mente, né? Sim, e isso me deixa com um pensamento intrigante para quem está nos ouvindo agora refletir mais tarde.
Se a simples transição na maneira de interpretar o funcionamento do além, lá na Índia, do século VI a.C., teve poder de fogo suficiente para implodir limites domésticos e intelectuais tão severos na vida real, no mundo material, quais são as nossas amarras, né? Exatamente. Quais são as crenças sociais silenciosas, invisíveis e supostamente inquestionáveis da nossa própria época que estão, neste exato momento, ditando e limitando o que consideramos ser o lugar natural das pessoas ao nosso redor?